Tá, vamos abrir nossa Bíblia bem rápido. Vamos abrir 2 versículos chaves. Êxodo 38, versículo 8, e depois Êxodo 40, versículo 30. E fez uma bacia e a sua base com bronze polido. O mesmo polimento com que se conseguiam fazer os espelhos de bronze usados pelas mulheres, que serviam à entrada da tenda da presença de Deus, chamada tenda do encontro, ou da reunião. Olha o mistério que está aqui. Vamos lá agora. Vai no 40, 30. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos destes usavam-na para lavar as mãos e os pés. Todas as vezes que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar sagrado, eles se levantavam, se lavavam, exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahweh encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, portanto, a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir a viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava, da mesma maneira, eles não punham em marcha até que a nuvem se erguesse. Pois de dia, a nuvem de Yahweh ficava sobre o tabernáculo. De noite, podia-se observar um fogo dentro dela. E isso à vista de toda a nação de Israel, durante todas as etapas de sua peregrinação. Da glória a Jesus Cristo. Se sente louvando a Jesus. Eu ensinei para vocês faz uns dias atrás sobre a unção de comunhão e a unção de serviço. Amém? A unção de comunhão é a unção de serviço. A unção de serviço nós podemos falar que é a unção sacerdotal ou unção ministerial. Amém? Às vezes eu uso esses 3 termos, mas é a mesma coisa. Agora você tem a terceira dimensão, que é a mais poderosa. Nós falamos a unção real. É quando Deus unge líderes, pessoas que vão tocar nações, povos, multidões de almas, receberão da unção que Deus depositou sobre um homem de Deus, ou sobre um ministério. Amém? A primeira unção que você recebe na sua vida é a mais importante de todas. Mesmo que você receba a unção real na sua vida e entenda o que é governo, tem autoridade para governar, essa unção primária é a sustentadora de tudo que Deus possa derramar na sua vida ou te dar como graça e misericórdia. Se você não aprender a conservar a sua unção de comunhão, você vai ser sempre, desculpe, não quero te ofender. Se você não aprender a conservar a sua unção de comunhão e respeitar ela, você sempre será, no mundo espiritual, um fracassado. Você não pode vencer sem a unção de Deus. Você não consegue vencer a sua ignorância, porque a unção nos ensina todas as coisas. Então ela vai tratar com a sua ignorância, a sua incredulidade e a sua racionalidade, sua razão, sua intelectualidade distorcida longe de Deus, porque isso não te transforma, isso não te muda. Mas
a unção que vai revelar quem Deus é. E a sua palavra e seus caminhos, ela vai transformar a sua vida. Deixa eu beber aqui um chazinho. A garganta um pouquinho cansada. Então eu vou repetir para você. Quem não conserva a sua comunhão com a presença de Deus, não pode zelar da sua unção e não pode ser transformado. A unção de serviço, ela te ensina muita coisa, ela é muito poderosa. Mas ela não anda com você 24 horas. O que anda com você é a presença e a unção de proteção, que é a sua unção de comunhão. Aquela que habita dentro do teu espírito. Não é aquela que habita na alma e no corpo. Porque a unção, ela com o tempo, ela vai encontrar espaço dentro da sua alma. Isso demora tempo. Eu vou te ensinar no decorrer do Semeador de Fogo, vou te ensinar nos módulos, vou te ensinar nas conferências, tudo que for possível esse ano sobre treinamento na área de unção para a sua vida. Você está feliz por isso? É um novo ano, novas responsabilidades para a minha vida e para a vida de vocês. Então eu vou começar a sondar aqui dentro quem é responsável com a unção que Deus tem te dado. Bom, a unção de serviço, ela é tão gloriosa como também muito perigosa. Ela pode dar vida, como ela pode matar a sua vida. A unção de serviço, quando ela está sobre homens justos e retos que andam na unção de comunhão e sabe ser entregues a Deus, é um presente para a igreja e para a humanidade. Mas a unção de serviço, quando um homem herda ela e se esquece do Senhor e do seu compromisso, a sua vida íntegra com o Senhor, de se lavar, de estar santo para o Senhor, essa pessoa se torna um perigo para a terra. Ela é uma ameaça para a igreja. Ela se torna um inimigo de Deus, mesmo sendo usado pela unção de Deus. A Bíblia diz que os dons e talentos eles são revogáveis, mas nós vamos prestar conta dele. Quando o homem ele começa a abandonar a sua comunhão com Deus, na vida de oração, de adoração, de rendição, lentamente a presença do Senhor, ela faz isso aqui, ó. Ele se afasta de você assim, muito lento. Cada vez que você persiste em ficar longe dele, usando o que ele te deu, ele vai se afastando ainda mais de você. No decorrer do tempo, se você não se arrepender e voltar ao caminho, quando eu falo voltar ao caminho, existem muitos sentidos espirituais para isso. E eu vou te revelar um sentido principal. Quando Moisés falou com o Senhor, em Êxodo 33, me revele a sua glória. O Senhor falou para Moisés, eu te revelarei os meus caminhos. Quando Deus revelou a glória dele para Moisés, ele revelou os seus caminhos. Ele revelou o seu caráter. Ele revelou a sua justiça. E se você não procurar entender o caminho que Deus abriu para vocês andar, porque um novo e vivo caminho nos foi aberto por intermédio da carne de Cristo Jesus, do seu sangue derramado. Um caminho glorioso, que todos nós podemos ter acesso a ele, que nos leva ao Santo dos Santos. No Antigo Testamento, o Santo dos Santos era protegido por uma cortina chamada um véu. Quando eu falo de véu, essa cortina não era algo transparente. Era algo muito pesado, grossa. Muito grossa. Toda bordada, desenhada à mão, com ouro. E vários fios de especiarias que o Senhor mandou eles fazerem e trabalhar naquela cortina. Era algo muito lindo, pesado. Ela protegia o lugar santo dos santos, mostrando que o acesso pleno e o conhecimento genuíno ao Altíssimo ainda não tinha sido aberto aos homens.
E uma vez por ano, chamado o tempo da expiação, quando os sacerdotes levavam o sacrifício de toda a nação, quando o sangue era derramado sobre a tampa do propiciatório, chamado propiciatório essa tampa, o sacerdote ele entrava, ele atravessava o véu, ele tinha que colocar no altar de incensário, que representa nossas orações, depositava as cinzas dos sacrifícios, ele começava a subir aquela fumaça, e ele tinha que dar 7 passos à frente, bem lentamente, e pegar o sangue do sacrifício, e aspergir 7 vezes assim em cima da tampa. Depois que ele aspergia 7 vezes, ele lentamente ele vinha para trás, por causa do temor a Deus. Porque se Deus não aceitasse, e se o sacrifício tivesse corrompido, o sumo sacerdote morria instantaneamente. Ele era consumado. Ananias e Safira chegou com uma oferta corrompida diante da glória de Deus que estava sobre a igreja primitiva, diante de um homem de Deus chamado Pedro. E eles morreram. Eles foram fulminados, porque a oferta estava corrompida. E eles estavam debaixo de uma dimensão de uma glória tremenda. E ele estava com uma intenção errada no coração diante do Senhor ali. Esconderam parte da sua propriedade, do dinheiro, e eles fizeram um acordo que queriam ocultar e falar que a propriedade foi vendida por um valor que nós não sabemos, mas o valor enganoso. E tentaram mentir. E era um tempo de glória. Quando a glória de Deus for restaurada sobre a igreja brasileira, muitas pessoas que brincam na presença do Altíssimo, essas pessoas o Senhor felizmente terá que tirar ela do meio do seu povo. O Senhor não pode ser confundido, ele não mudou, ele é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã, ele não muda. A Bíblia diz que ele não muda, que ele é um Deus de fogo, um fogo consumidor. Por que as pessoas estão em adultério em cima do altar pregando e ministrando os dons? É porque não existe mais ordem, o caminho não está estabelecido. Mas depois que o caminho for restaurado na igreja brasileira, e nas igrejas voltarem a ser santa, invocarem o nome do Senhor com santidade, com verdadeiro amor, com abandono de si mesmo, do seu orgulho, desse mundo tenebroso, e o Senhor voltar a ser o tudo, o centro de tudo na sua vida, as pessoas não vão conseguir mais brincar no altar, porque a glória do Senhor tomará o ambiente. O temor do Senhor libertará as pessoas em massa, e as libertações serão tão rápidas, os processos de transformação serão tão rápidos, porque a ordem e a glória está estabelecida. Quando Deus deu a ordem, e aqui está escrito, fizeram tudo conforme o Senhor ordenava. Quando nós começarmos a obedecer os mandamentos, e de fato praticar todas as disciplinas espirituais que Deus nos tem ensinado, e a respeitar os mandamentos da graça, é a sua palavra, e fizermos como o Senhor nos ordena a fazer e a viver, a sua glória será derramada sobre a vida de vocês. E a Bíblia diz que só tem algo que transforma a sua vida, e está no livro de 2 Coríntios 3, 16, 18. E de glória em glória somos transformados pela imagem do Senhor, que é o seu Espírito. Somos transformados. E o que é a glória do Senhor? É a sua santidade. Tempos atrás o Senhor me deu uma visão, aparecia diante de mim assim, ó. O galardão dos justos é a santidade do Senhor. E essa visão, ela ainda está me ensinando, eu estou aprendendo ainda mais com ela. Todas as vezes que eu estou progredindo e avançando, que Deus está me ensinando, o seu temor, essa visão ela volta e o Senhor me reforça mais ainda do que está me ensinando. O seu galardão é minha santidade. Tudo que você pode investir na sua vida, invista para ser santo, como aquele que vos chamou é santo. Coloca 1 Pedro 1,15. Tudo que vocês possam fazer na vida de vocês, tudo que você possa fazer dentro da igreja na sua vida,
faça para ser santo. Porque eu me entrego ao Senhor em oração e adoração é pela santidade. O seu poder vem rápido. Porque Deus sabe que nós não podemos fazer muitas coisas sem o seu poder, sem a sua unção. Nós não conseguimos alcançar a santidade se não for por causa da unção. Porque ela te ensina, ela te capacita, ela te protege, ela faz você crescer no que Ele é. Até você chegar ao estado de maturidade que você entra no Santo do Santo. Para habitar com Ele e Ele com você. Quando você não somente visitar o Santo do Santo, mas aprender a habitar do Santo dos Santos, onde o véu foi rasgado. Jesus rasgou o véu com a sua carne. Ele te abriu um novo caminho vivo, santo, para você entrar no Santíssimo Lugar. E para habitar no Santíssimo Lugar, você terá que desejar com todo o seu coração e sua vida ser uma pessoa santa, pura, limpa. A pureza, ser limpo, é o maior desígnio do Evangelho para nossas vidas. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos santos da mesma maneira, santo em todas as vossas atitudes. Todas as vossas atitudes, todo o vosso comportamento. Sede santos como aquele que vos chamou é santo. Olha agora, presta atenção, analise o versículo. Considere a santidade daquele que te chamou. Outras traduções, sede santo como aquele que vos chamou é. Olha a responsabilidade que Ele colocou sobre você. Ele jamais te daria uma ordem daquilo que você não poderia cumprir. Jamais. Quando Deus chamou Moisés no monte e revelou a ele todo o tabernáculo, Ele deu uma ordem: faça tudo conforme estou te revelando. Todos os detalhes, as imagens espirituais que Moisés viu, o Senhor encheu do espírito de sabedoria e de criatividade. 2 homens, eu vou ler o nome deles aqui para vocês, que foram capazes de fazer tudo o que o Senhor ordenou, nos mínimos detalhes. Uma tonelada de ouro foi utilizada para fazer todos os objetos do tabernáculo de Moisés, e todos os tecidos, todas as bordadas, todas as linhas, tudo o que eles faziam, usavam fios de ouro. As roupas dos sacerdotes tinham fio de ouro. 1 tonelada. Aqueles homens foram capazes de fazer exatamente tudo o que o Senhor ordenou. E você ainda fica mancando na sua fé e não consegue andar em perdão e misericórdia? Você será drasticamente cobrado nos últimos dias. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, se uma pessoa morria sem misericórdia nenhuma, através de 2 testemunhas, de 2 testemunhas que falassem que ela pecou, agora vai dizer para você no livro de Hebreus que quanto mais agora você julga digno de castigo, de punição eterna, aqueles que profanarem o sangue da nova aliança. E sabe o que está acontecendo nesse século? Profanação. As pessoas estão profanando tudo. São profanas. Eu nunca vi tanto cristão profano. Não é nem digno de ser chamado cristão. Crente, vou chamar de crente ou evangélico. Melhor ainda, evangélico. Que ainda a Bíblia defende o crente. Evangélicos. Está cheio de evangélicos profanos. Profanam a Santa Ceia, profanam a adoração, profanam a pregação, profanam a oferta, profanam a vida santa. São profanos, são dignos de pena de destruição eterna. Porque por causa dessas pessoas, mais pessoas caem no abismo. Quando uma pessoa é profana, ela contamina o ambiente, ela contamina outras pessoas, ela destitui outras pessoas. Por isso que a Bíblia nos alerta: tome cuidado com os falsos profetas. Tome cuidado com aqueles que não têm santidade no meio de vocês, porque abominação é. O Senhor alertou Israel: tome cuidado com as mulheres estrangeiras, não dê os seus filhos a elas, porque elas serão uma tentação, um laço no meio de vocês, porque elas vão trazer idolatria.
E tem muita gente entrando dentro do evangelho que não passa o evangelho crucificado, e estão querendo Pentecostes, quer poder, quer riqueza, estão entrando no meio das igrejas, estão profanando o evangelho, estão fazendo o povo tropeçar na idolatria. Estão contaminando o evangelho, estão profanando o altar, e as vidas das pessoas estão se contaminando. E você tome muito cuidado com quem você está seguindo por aí. E o Senhor ordenou que fizesse uma pia de bronze. E uma coisa que eu achei aqui na palavra, meditando, que eu achei muito interessante, pesquisei sobre isso. O material que foi usado para fazer a pia de bronze era o material que mulheres trabalhavam de frente com a tenda do encontro. Não se sabe muito sobre isso, mas alguns pareceres eu alcancei. Essas mulheres, de alguma maneira, elas serviam, porque elas tinham um pleno amor ao Senhor. Elas tinham zelo pelo tabernáculo, a tenda do encontro, onde Moisés entrava. Eram mulheres santas. Elas levavam espelhos de bronze, para que eles pudessem se ajeitar, estar arrumados diante de Deus, porque o Senhor falou que não apareça pessoas com uma veste imunda, nem suja, e que não esteja amarrotada diante de mim. No dia do Pentecoste, que foi no Sinai, quando Deus deu a lei, quando Deus falou com o povo, Ele desceu no Monte Sinai com uma chama abrasante de fogo sobre o monte. O Senhor falou que todos lavem as suas vestes. Não pode ter veste amarrotada e não pode ter sujeira, para que não sejam fulminados. Olha o temor, irmãos. Porque eu tenho que meditar em todas as Escrituras, porque quanto mais eu entro no Antigo Testamento, eu leio quem Deus é, eu aprendo de quem Ele é, o meu temor cresce. Quanto mais agora na dispensação da graça, vai me exigir muito mais respeito a Ele. Porque agora eu estou de frente com Ele, eu tenho o Espírito dEle habitando em mim. E Paulo diz, considerai-vos que vocês têm o Espírito de Deus habitando em vocês. Considere isso, meu querido. Como é que você quer andar com Deus assistindo coisas imundas na tua casa? Eu vou te falar de 6 até mais coisas, eu podia falar para vocês aqui, que roubam a unção de comunhão e que pode afastar a presença de Deus da vida de vocês. Já vou entrar nesse assunto. Mas uma coisa importante, aquelas mulheres pegaram os seus espelhos de bronze e ofertaram. E fizeram uma pia de bronze que encheram de água, que simboliza que somos lavados através da palavra santa, que Paulo diz no livro de Efésios capítulo 5, somos lavados pelo lavar regenerador da sua palavra, somos santificados pelo lavar da sua palavra. E os sacerdotes, eles não podiam ousar ministrar ao Senhor, sem antes se lavarem. Eles tinham que lavar as suas mãos, eles tinham que lavar os seus pés. As suas mãos tinham que ter justiça, pureza, suas obras eram avaliadas ali. Os pés falam de retidão. Eles tinham que ser retos e justos diante do Senhor. Eles não podiam ousar em tocar em um utensílio da casa de Deus, se não lavasse as suas mãos e seus pés. As pessoas hoje, elas querem entrar, subir no altar, elas querem tocar em outras pessoas, elas querem tocar no instrumento, elas querem fazer tudo sem passar uma lavagem. Não sabem lavar suas mãos nem seus pés. Não estão passando um processo de santificação antes de servirem ao Senhor. Todos nós, a Bíblia agora nos ensina, em livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9, que somos sacerdotes. Somos um povo adquirido das trevas para anunciar a luz do Senhor. Somos nação santa e sacerdócio real. Olha lá, tanto eu que estou aqui em cima e você que está me ouvindo aí, você é um sacerdote. Você é uma sacerdotisa do Senhor. Você vai ser cobrado como eu, meu querido. Como é que você tem servido ao Senhor? Suas mãos e seus pés são lavados? Você se lava diante do Senhor todos os dias? Porque eu tenho que me render a Ele uma vida de oração,
uma vida de meditação na sua palavra, porque é o que me santifica, meu querido. Não existe consagração a Deus sem uma vida de rendição a Ele na oração. Queira você ou não, aceite ou não, se você está aceitando um evangelho profanado, que te dá base, uma super graça, esse evangelho anátema que Paulo disse, alguém está te pregando outro evangelho além do que está escrito aqui, ó, no temor que está aqui, na reverência que está aqui, é anátema. É anátema. E não é recitar o que está escrito, meu querido, é viver o que está escrito. É pregar e fundamentar no que está escrito. Não é iludir as pessoas com uma mensagem de santidade sem virtude. Falar bonito, todo mundo fala, mas e o viver, que é melhor do que o falar? E o se render? E o fruto fala muito mais alto do que as nossas palavras. Por isso que o Hebreus diz para você, você que está rodeado de uma grande nuvem de testemunha, faça a vereda reta aos seus pés. Você que estava mancando, endireite seus tornozelos, endireite seus joelhos, para que você não tropece, para que você não caia. Se firme na verdade, porque o testemunho é dado através da sua vida. O Senhor Jesus vai te cobrar cada gota do sangue dele que foi derramado na cruz, e você tem profanado. Se você tem profanado o sangue dele, tome cuidado. Tome muito cuidado com o que você está fazendo, porque o dia da cobrança está chegando. E quando ele chegar para ser seu juiz e para julgar suas obras, ninguém vai poder rogar por você. As minhas orações não vão poder mais te dar tempo de misericórdia. E o Senhor disse para os sacerdotes: lavem as mãos e os pés para me servir. Talvez essa mensagem era para ser ministrada no culto passado, e a unção deveria ser ainda 10 vezes mais forte que foi naquele culto, porque eu estou vendo um derramado, uma glória muito grande para chegar para vocês. E eu estou nessa dimensão. Eu estou esperando nisso, eu estou nisso. Eu estou deixando Deus trabalhar em mim, para que através de mim Ele faça um trabalho completo na sua vida. Então nós vamos falar sobre a sua unção de comunhão e também a unção de serviço. Ambas as duas unções podem ser perdidas quando essas 6 coisas entram na sua vida. Vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que eu quero falar para você, que é a coisa que mais rouba a unção, é uma das, que todos que roubam muito a unção, mas ela é muito sutil e perigosa. Contato com coisas anátemas, malditas, consagradas a demônios. A unção perde a sua essência, seu poder, sua eficácia quando os crentes colocam coisas satânicas, demoníacas em suas vidas. Quando eu me casei, eu comprei minha primeira televisão. Coloquei minha televisão, contratei um serviço de TV a cabo, que não durou uma semana. Deus começou a falar comigo: o que você está fazendo? Eu não assistia coisas imundas, mas eu assistia coisas que pertenciam ao mundo e não me pertenciam mais a mim. E aparentemente para mim não eram demoníacas, mas aos olhos do Senhor são imundas. E o Senhor diz: aquele que está santificado seja um santo, consagre-se a mim, e eu, o Senhor, vos consagrarei, vos santificarei. Ele diz uma palavra muito profunda em Levítico capítulo 20, consagre-se a mim, e eu, o Senhor, vos santificarei. Cada área da sua vida que você não tem consagração, Deus não pode te dar santificação. Mas tudo que eu me rendo da minha vida e me consagro a Ele, Ele me santifica. Ele deposita em mim a sua glória, sua santidade. E essa glória foi depositada de gotinha e gotinha na minha vida desde que eu fui salvo. Que eu fui me consagrando a Ele. E quanto mais eu me consagrava a Ele, me apartando de mim mesmo, da minha carne e das coisas anátemas, o Senhor foi me ungindo.
É isso que foi fazendo crescer na sua unção. Eu conservo a unção que eu recebi do batismo com o Espírito Santo desde o dia que eu fui cheio até o dia de hoje. Eu tenho a mesma unção. Eu não perdi nenhuma das unções que o meu Senhor me deu. Nenhuma. Então, qualquer momento que eu preciso de qualquer tipo de unção, a variedade da unção são muitas, e nós vamos aprender na escola de unção, elas vêm. Porque eu conservei a minha consagração e a minha santificação ao que o Senhor me ordenou. Ele me deu uma ordem: faça um jejum de 14 dias, lá naquela época, 14 dias sem assistir televisão. Eu peguei a televisão, virei ao contrário, e não assisti mais. 14 dias depois, eu já não precisava mais daquilo na minha vida. Porque o Senhor me deu a sua santidade, Ele me santificou. Porque 14 dias de consagração que eu estava em jejum, Ele visitou a minha vida e me santificou. Ou seja, quando Ele te santifica, Ele tira o que é anátema de você e da sua vida. Dali em diante, eu comecei a influenciar minha família. Eu subi para o andar de cima, virei a televisão do meu pai e da minha mãe ao contrário. E era aquelas televisão bunduda, né? Aquelas grandonas. Eu virei ela ao contrário. E eu falei: vocês não vão assistir televisão de casa? Eu era meio religioso. Isso é do diabo! E eu convenci meu pai, convenci todo mundo. Daqui a pouco não tinha mais televisão dentro de casa. Que maravilha! A televisão não se ligava mais dentro de casa. Algum pecado? Eu posso ver algum filme, ver alguma coisa? Não. O pecado está na condição de aquilo que está te prendendo e que está te roubando a sua vida espiritual. Pode ser até um filme gospel, tá? Isso ser pecado na sua vida, tá, o crente? Você não consegue orar meia hora, mas fica 2 horas na frente de televisão vendo um filme gospel e acha que Deus está te santificando porque você está vendo um filme gospel e acha que Deus está se agradando de você? Aí que está o tropeço de muitos. Tudo que te prende vira pecado na sua vida. Até o ministério, se me prender numa cobiça para o microfone, ser amante de microfone, vira pecado, iniquidade na minha vida, meu querido. A minha esposa, se me prender, vira pecado, iniquidade na minha vida. O que é bom pode se tornar em maldição quando não está debaixo de santificação. Teu carro pode se tornar uma praga na sua vida. Porque você pode idolatrar seu carro, gastar mais tempo no teu carro com a presença de Deus. Vai refletindo aí, para ver se tem razão ou não. Como eles fazem isso? Como é que eles permitem coisa anátema? Como é que os cristãos estão permitindo? Como é que eles permitem coisas de demônios entrarem em suas vidas? Coloca para mim, Josué capítulo 7. Josué 7:12, coloca um 12 logo. Olha o que o Senhor vai dizer agora. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, e viraram as costas diante de seus inimigos, portanto, estão amaldiçoados. Deus falando, estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Uma nação, irmão, estava padecendo, perdendo a guerra para um povo pequenininho de Ai. Ai, fez um ai neles. Ai, se eu não tiro aquilo que é anátema da minha casa, da minha vida. Calma que eu vou te falar uma lista de coisa anátema. O Senhor falou para eles: vocês estão amaldiçoados, eu não estarei no meio de vocês, se não tirar aquilo que contaminou vocês. E vocês conhecem a história de Acã, que pegou uma capa babilônica, e escondeu. Deus tinha falado lá em Jericó: não toquem nada de Jericó, queime tudo. É tudo amaldiçoado, é consagrado aos ídolos, aos demônios. Aí você, meu querido, vai lá e compra uma roupa com a marca satânica e coloca o teu filho vestir. Aí depois teu filho está doente, está perturbado das ideias, e você quer trazer na igreja para ser liberto. O que está acontecendo na tua casa? O que está acontecendo na tua vida que você não presta atenção nessas coisas? Está cheio de satanismo espalhado pelas marcas, irmãos. Pelo que as pessoas comem e estão se vestindo, meu querido. Você tem que tomar cuidado com as marcas, você tem que tomar cuidado com o que está no teu pé.
Você tem que tomar cuidado que tipo de livro está dentro da tua casa. Livros consagrados a demônios, tome cuidado com isso. Existe livro de bruxaria, de Harry Potter, livro de feitiçaria dentro da tua casa. E tu acha que essa porcaria é normal. Desculpa o meu termo, talvez está te chocando, mas isso aqui é zelo, é ira contra isso que destrói a tua vida. É isso que afasta o Espírito de Deus da tua vida, se você não sabe. Ah, não acredito nisso, então fica mesmo. Vai. Aí daqui a pouco vai estar lá chorando. Por que minha filha está dando errado, meu marido está indo embora de casa, meu filho está perturbado. Eu estou orando, estou fazendo propósito. Meu filho, tu pode orar, tu pode fazer propósito, tu pode ter a unção que for. Se tem coisa anátema na tua vida, o diabo tem acesso em você. Se tem dinheiro que não é para estar dentro da tua casa, o diabo vai acessar a sua vida. Se tem coisa consagrada a demônio dentro da tua casa que alguém te deu, o diabo tem acesso à sua vida. Se tem cordão, se tem joia consagrada, demônio que alguém te deu, que vai lá do teu passado, que você tinha uma aliança ímpia, que foi teu ex-marido, teu ex-namorado, que te entregou, você tem um apego sentimental, meu querido, eu tenho uma coisa para te dizer, o diabo está na tua vida. Esta lembrança, o que é bom para você, cuidado. Vai orar primeiro, se consagre e consulte a Deus. Peça a Deus para revelar os profetas, para tu ver só que Deus vai revelar na tua vida. Quantas casas eu entrava, irmãos, fazendo oração com as irmãs no lar, e Deus me revelava coisas de demônios, quadro consagrado de Satanás. Não, é o quadro de Jesus, com 12 apóstolos, 12 demônios e Satanás lá. Tem nada a ver com Jesus isso, meu querido. Ué, eu tô te... Misericórdia, chega hoje na tua casa e você tem isso na tua casa, tu pega isso e joga fora. Está roubando a tua unção. A apóstolo está me tocando, está me roubando. Está roubando a tua unção. A Bíblia diz que o Espírito Santo não resiste quem está no pecado. Ele não habita onde tem trevas. Ele é santo. Isso é legalidade. Por isso que toda a minha casa é consagrada ao Senhor. Tudo que eu tenho. Nunca gostei de objeto, nunca gostei dessas coisas de retrato de Jesus. Irmão, se você está com um na tua casa, sinto muito de dizer, você está com o retrato do anticristo e está achando que é Jesus. Jesus não é isso aí não. Então, um objeto amaldiçoado atrai uma maldição sobre a sua vida e sobre o ministério de alguém. Tem pessoas colocando em cima do púlpito. Estão colocando imagens de hostelão que não tem nada a ver com Jesus. É anátema, maldito. Tem pessoas trazendo objetos e consagrando, fazendo seus atos proféticos com coisas em cima do altar que Deus nunca pediu jamais e nunca pedirá para ninguém fazer. Que não tem nada a ver com o evangelho, coisa da cabeça dos homens, para gerar ibope para as pessoas, para fazer um monte de espiritualistas, um monte de crente espírita dentro da igreja, precisa de um monte de objeto para se dizer que é santo. Olha o que você está fazendo na sua vida, que essa mensagem chegue no Brasil, porque tem muita gente precisando ouvir isso. Isso é sério. Roupa que alguém te dá com uma intenção maligna, consagrada a demônios, vão entrar na sua vida, seja tu inocente ou consciente, tu vai padecer do mesmo jeito. Não orou antes de colocar dentro da tua casa? Não teve temor de olhar? Opa, peraí, o que é isso? Consagre tudo ao Senhor. O Senhor diz para Israel, consagre as vossas casas, consagre todos os utensílios do tabernáculo com a santa unção. E serão santíssimos seus objetos. Santíssimo. Desde que você consagre o teu carro, teus filhos, tuas roupas, tudo se torna santo. Santo. Você não sabe, a roupa que eu uso no culto, ela fica cheia da unção de serviço. Quando eu estou banhado dela, ela banha todo o meu corpo, toda a unção. Se torna santificada. Quantas coisas as pessoas estão padecendo, quantas coisas estão colocando de maldição na sua casa e estão padecendo por causa disso, que não tem nada a ver.
Não tem nada a ver esse desenho, não tem nada a ver esse filme. Meu querido, aí eu vou te perguntar, que vida com Deus você tem? O que você pode me transmitir? O que você pode ter de santidade na tua vida? Irmãos, eu ficava horrorizado. E um dia aconteceu uma situação comigo, que não tinha como fugir, mas foi sinistra, foi crônica, engraçada, que um pastor, que ele era um homem aparentemente de Deus, mas a unção de comunhão dele estava danificada há muito tempo. Até que Deus me revelou tudo, expus ele, falei com ele, nunca mais apareceu na minha vida. Aí um dia eu estava com ele no shopping, eu fui pregar para um pessoal em Brasília, estava junto com ele, ele me levou no shopping, e falou, vamos assistir um filme? Eu falei, que filme? E eu não gosto de cinema, não gosto de shopping. Ele falou, que filme? Era um filme que era de uns zumbis aí, que invadia a terra. Aí ele me chamou para ver. Aí eu estou lá na frente, maior filão. Olha o que a unção de comunhão na vida de uma pessoa pode constranger outra pessoa que está se afastando do Senhor, brincando com o seu ministério. Olha só. Eu estou lá vendo o cartaz do filme, minha esposa lembra disso. Você lembra? Que eu caí no shopping, no chão? Aí eu estou lá vendo assim, ele falando, eu aprendo as estratégias de batalha espiritual com esse filme aqui. Aí eu fiquei tão cheio do Espírito Santo que eu comecei a rir dele, eu comecei a rir tanto, e eu rindo. Irmão, eu fiquei embriagado mesmo, eu comecei a rir dele, e eu caí, todo mundo da fila me vendo, caído no chão, rindo, rolando no chão, o show parando e olhando, ele falou, pastor, levanta do chão, cheio da unção, cheio. Tá bom, entrei no cinema com ele. Irmão, os comercial do filme, só satanismo, invocação de demônios, era coisa terrível. Aí ele falou, pastor, me perdoa. E pá, só capeta, só o Baphomet aparecendo, era só coisa sinistro. Ele falou, calma. E ali começou a sugar a minha unção. Eu comecei a me sentir abatido, a minha unção começou a sair. Eu vou te ensinar você hoje segredos que talvez você não saiba sobre como conservar a unção. Imediatamente eu comecei a sentir a unção sair do meu corpo, eu senti vazio. Aquela unção que eu estava na porta do cinema foi para me proteger, para não entrar, mas eu entrei. Sabe o que aconteceu comigo? Saí assim, ó, carregando uma tonelada nas minhas costas. Ele, me perdoa, pastor, me perdoa o que eu fiz, me perdoa, me pedindo perdão, porque eu fui sugado. Ele viu o meu estado que eu estava. E Deus veio me repreender depois. Então eu comecei, na minha vida eu passei muita situação que eu padeci, para mim aprender a falar não, para mim ser direto com as pessoas. Não vai orar por mim, não vai tocar na minha cabeça não. Negativo. Eu vou ensinar para vocês como é que você é sugado não são, e vocês às vezes não sabem na tua vida. E eu comecei a passar por muita experiência, e hoje essa palavra veio a mim para trazer a vocês. Por isso que eu te convoquei, para te dar um ensinamento, para vocês, pelo amor de Jesus Cristo, ter mais temor na tua vida, e não perder a unção que é depositada aqui. Porque quando a unção cai nesse lugar, as pessoas perdem, eu fico assim, Senhor, não é possível, cara. Esse povo parece estar no Pentecostes, recebendo mais do que os apóstolos e não é transformado. Não é possível tanta unção. Mas sabe por quê? Vaso rachado. Não santificou ainda. Não entende ainda o que eles estão recebendo. Recebe uma unção, eu ministro a unção no culto. Elas estão de uma unção, mas ela sai dali para fora, começa a fazer chocarrejo, começa a rir, se distrai, o diabo faz assim, ó. O diabo fala, que idiota, estou tirando a unção dele, que padeceu o culto todinho para receber, vários exortados do apóstolo, que recebe a unção, sai ali fora, o diabo faz assim, ó. Era a unção que te daria a bênção no dia seguinte, que a porta ia abrir, que as coisas aconteceriam, tu perde, seu cabeçudo. Vocês estão aprendendo, não estão? Desculpa, eu tenho que jogar uma pressão em você para você entender que isso é crônico, isso é sério. Aí tu vem para receber, vem com um propósito do coração, Deus atende, usa o profeta, ministra em você, tu cai no poder, se enche, é quebrantado. Aí tu vai ali, aí pega o teu WhatsApp, vai conversar com quem não é para conversar, vai ver o que não é para ver no Instagram. O diabo roubou tua unção. Apóstolo, é assim mesmo. Não minimize e nem subestime o poder do maligno. Então, quando você tem objetos amaldiçoados, anátemas na sua vida, a sua unção é maculada
e você começa a perder a comunhão com a presença de Deus. Enquanto você não tirar da tua vida o que está amaldiçoado, você nunca, jamais será capaz de ter uma plenitude com o Senhor e ter paz dentro da tua casa. A força da unção se torna enfraquecida e o Senhor não tolera imundícia em sua presença. O Senhor não tolera imundícia na sua presença. Já vai aprendendo você que andar na unção, na santidade. Ele não tolera. Por isso que quando você vai entrar no santo, no tabernáculo, no santo lugar, no santíssimo lugar, antes de você começar a ter comunhão com o Espírito Santo, arrependimento, meu querido. Lave a tua mão, lave o teu pé. Se santifica, arrependa-te. Se está em pecado, confesse. Se tem coisa errada na sua vida, confesse. Depois você entra na presença. Senhor, eis-me aqui. Entre a entrada para o lugar santo e santíssimo, tenda do encontro, pia de bronze, lava-se, lava, limpa-se, leia a palavra, deixa o temor da palavra entrar no teu coração. Às vezes antes de eu orar, eu pego a palavra e eu começo a jogar água em mim. Rapaz, quando eu vou orar, eu oro aquilo que está dentro da palavra, minhas orações se tornam o que eu estava lendo. E às vezes eu já estou lendo a palavra, a lavagem do Espírito já vem, eu já sinto a presença me santificando. Eu sinto ela me quebrantando. Às vezes eu não aguento mais ler a Bíblia, eu dobro o joelho porque a presença dele me visitou, porque eu estava santificando meu coração no temor reverente à sua palavra. É isso que Deus, ele olha e sonda o teu coração. Davi disse, é o som do meu coração e vê se há em mim algum pecado oculto. Sonda-me, esquadrilha o meu coração. Vamos caminhar que nós temos muita coisa pela frente. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque Deus não vos chamou para imundícia, mas para santificação. Porque Deus não vos convocou para impureza, mas sim para santificação. Porque o Espírito de Deus, ele é tão santo, irmãos. Tão santo. Ele é santo demais para estar perto de coisas imundas. E não brinca que eu estou te falando, é verdade. Ele me ensinou esse caminho. Anos da minha vida, me ensinando a mesma coisa, a ser santo. Todas as disciplinas, tudo que eu aprendi com o Senhor no decorrer da minha caminhada, é para mim aprender a ser santo. Não santarrão, achar que sou melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. A santidade, ela te diminui. Te faz você reconhecer que você não pode nada sem Ele, que você não é nada. Ela te traz humildade. A grande virtude que acompanha a santidade é humildade. Quanto mais humildade, mais santificação. Muito mais fácil você ser santo. Quanto mais orgulho, mais demônio você tem. Você tem tanto de anjo caído na tua vida quanto de orgulho que você possui. Então toma muito cuidado com a sua alma. E não confunda a sua alma com o teu espírito em crente. Para de mesclar a tua carne com o teu espírito, hein? Tu vigia, hein? Não confunda a pessoa da carne com a pessoa do espírito. Você tem que se encontrar com o teu espírito, saber quem você é. E aqueles que vivem no espírito, andem também no espírito. Então conserve a sua comunhão andando no espírito. Vivendo no espírito. Infelizmente muitos cristãos permitem que coisas anátemas entrem em sua casa. Assiste programas e filmes consagrados a demônios. Você já parou para imaginar uma coisa? Você sentado, vendo um filme que tenha cenas explícitas sexualmente, ou um filme onde tem assassinato, violência, um filme que está ensinando as pessoas a pecar, ou um filme consagrado a demônios. Pessoas que gostam de ver esses filmes de ET, essas coisas aí, essas coisas malignas. Agora você consegue imaginar, você sentado, o Espírito Santo habita na sua vida, ele ficar sentado junto com você e ter participação com essa porcaria na tua vida? Essa maldição, esse anátema na sua vida? E você se diz que você é cristão e não consegue abandonar uma coisa dessa? Você consegue imaginar o Espírito Santo com você, ele contendendo com você? O Senhor disse para Israel, o meu Espírito não contenderá com vocês. Em Isaías diz que o Espírito Santo se tornou inimigo de Israel,
Porque eles contenderam contra o Espírito Santo pela rebeldia. Tome cuidado com o pecado de rebeldia na tua vida. E não ser tardio em se santificar. O Espírito Santo não contenderá por muito tempo com você. O Senhor, quando mandou o dilúvio sobre a terra, ele falou: meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. 120 anos ele viverá. Porque as imaginações do teu coração são malignas. E o Espírito Santo habita no teu coração. E se você peca com o teu coração, a imundícia está no teu coração, meu querido, você está afastando o Espírito Santo de você. Ele é santíssimo. Para de barganhar com o falso evangelho por aí, com essas coisas que vocês aprenderam errado, achando que é assim que você pode fazer o que você quiser. Que Deus te tolera, Deus não te tolera. Lembre-se disso, Deus não tolera o pecado. Ele só se afasta. Fica sozinho. Simplesmente isso, ele não contente com você. Então, a partir de hoje na sua vida, faça um check-up na sua vida, na sua casa, no seu emprego, no seu escritório, o que tiver de coisa maldita, você vai lançar fora. E tem uma coisa para te falar. Você quer me ouvir? Antes de eu te falar um segredo sobre essas coisas, porque não adianta só você lançar fora. Tem um segredinho para você. O que mais me impressiona é que alguns ministérios, alguns ministros, conscientemente e outros quase inconsciente, que colocam coisas malditas na sua igreja e na vida dos membros, permitem essas coisas. E ainda incentiva as pessoas a colocar programas de televisão na sua casa. Ainda incentiva a ver certos filmes. Ainda fica incentivando as pessoas com coisas mundanas. É impressionante como as pessoas conseguem colocar na sua vida ministerial coisas anátema. Aí eu quero saber que tipo de bênção que eles estão dando na vida de vocês. Eu quero entender isso, irmãos. Como é que as pessoas colocam músicas mundanas em cima do altar das igrejas? Como é que esses líderes chamam pessoas famosas para subir no seu altar, que não tem nenhuma aliança com Deus, para falar no altar? Pessoas que estão cheias de principado, irmãos. Não passou nenhum processo com Deus? Teve nem arrependimento? Não recebeu nem o Espírito Santo e vai subir em cima do altar de uma igreja. Irmãos, vocês estão vendo quantas igrejas as pessoas estão convidando figuras públicas? Prefeito. O prefeito maçom entrando numa igreja evangélica e pegando o microfone. Anátema. Está trazendo maldição para o altar. Já está amaldiçoado. Esse tipo de ministério que são dignos de destruição, porque acaba com a vida das pessoas na igreja. Eu lembro, o primeiro pastor que eu tive, verdadeiro mesmo, que foi um pastor mesmo, pastor Samuel, falecido, colocou o prefeito da cidade em cima do altar. Eu lembro desde aquela época, ele começou a se afundar. Ele colocou um homem que não tem comunhão, aliança nenhuma com Deus, para pegar no microfone, para pedir voto na igreja. Arrebentou a vida do pastor, meu querido. Os principados faziam assim, O diabo não brinca. Ele só espera uma oportunidade, uma brecha, que o homem desrespeite o Espírito Santo e faça a sua própria vontade e coloque a sua carne em cima do altar. Venha barganhar com os homens, barganhar com as pessoas. Isso são coisas anátema, isso é um evangelho maldito. É isso que rouba a unção de comunhão desses líderes. Por isso que eles não têm senso de santidade, sabe por quê? Vão só perdendo a unção de santidade, a unção de comunhão, porque eles estão se afastando do temor do Deus vivo. Tu viu porque eu te convidei para você estar aqui hoje? Deuteronômios, capítulo 7, versículo 26. Pega a chave aí, ó. Deixa eu ler ali ou aqui? Vamos aqui. Sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro da tua... Coisa alguma. Eu peguei uma outra tradução, está aqui assim, ó. Não meterás, pois, abominação na tua casa, para que não seja amaldiçoada, anátema. Olha lá, tornar-se-ei anátema. Ele fala que se você levar alguma coisa abominável para a tua casa, quem é que se torna anátema? Quem levou. Não só o objeto, é você. O evangelho atual quer te ensinar isso aqui? Não. Vou te provar no Novo Testamento. O que Paulo diz.
de comidas oferecidas a demônios, coisas anátemas na sua vida, amizades anátemas, ímpias. Eu vou ensinar tudo para você já. Amaldiçoar, olha só, e torne-se anátema, amaldiçoado com ela. Considerai, pois, como coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para destruição como anátemas. Agora, olha a chave que eu vou te dar para você. Olha a chave. Muitos cristãos estão usando roupas, joias, marcas, e ainda perguntam por que Deus não usa elas e por que Deus não corresponde a elas. A guerra espiritual, ela é travada e o capeta só espera uma brecha para entrar na sua vida. E se tiver algo anátema, imediatamente ele entrará na sua vida. Então, para você não trazer destruição, maldição para a sua vida, aprenda a ter mais temor com os objetos, com imagens que você carrega no seu pulso, no seu pescoço, na sua orelha, dentro da tua casa, nos seus quadros, na sua roupa e as marcas que tem dentro da tua casa. Aprenda a ter mais temor a Deus. Livros. Tome cuidado com o tipo de livro que você compra. Tem livros que não são evangélicos, não são cristãos, que te ensinam até boas coisas. Mas tem muito livro consagrado a Satanás, que são portas malignas para entrar dentro da tua casa. Isso não é uma brincadeira que eu estou falando para você. Caixinha que alguém te deu de presente, bonitinho, colocou na tua casa, tu não ungiu, tu não consagrou, não consultou o Senhor. E tu coloca dentro da tua casa, cara. Principalmente pessoas que tu sabe que é ímpia, pessoas que mexem com feitiçaria. Tu vai aceitar comida de pessoa que mexe com feitiçaria. Tu vai aceitar objeto, roupa de pessoas que você sabe que o negócio não é bom, não é certo, pô. Ou tu quer arrumar um problema para tua vida mesmo? Agora eu vou te ensinar uma coisa. Não basta pegar coisa amaldiçoada e jogar fora. Depois que entrou, o diabo teve acesso. A Bíblia te dá uma palavra, tem outras também, mas uma chave para vocês, que você tem que vigiar e saber quebrar o vínculo com essas coisas, porque um espírito entrou na tua vida, agora um vínculo com o demônio vai ter que ser quebrado. Desculpa eu ser franco e direto com vocês, mas eu prefiro trazer a verdade que deixar você pecar. Coloca para mim Isaías 30, versículo 22. Olha a orientação que o Senhor dá para vocês. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas e pratas e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro. E as lançará fora como um pano imundo. E dirás a cada uma delas: fora daqui! Aprenda com a Bíblia, por isso que você tem que ler a Bíblia, por isso que eu leio a Bíblia. Eu aprendi isso aqui lendo hoje a Bíblia. Sempre ensinei sobre quebra de vínculo. Mas um versículo hoje saltou para mim aqui, ó. Quando você pegar veste, roupa, quadro, seja o que for, e jogar para ser queimado, o que você tem que fazer? O que você tem que gritar? Ó, fala, tem que gritar, lá tá a exclamação, fala, tem que gritar. Fora daqui! Fora daqui! É assim que fala com o diabo. Fora daqui, diabo! Fora da minha vida, da minha casa! Sai daqui, diabo. Você quer tratar o diabo igual você trata o seu cachorrinho de estimação? E tem crente que assim, tem medo do diabo, tem medo de declarar, meu querido. Se você está medo de refém do medo, tu já está aprisionado pelo diabo. Desculpe, mas é verdade. Tu tem que ter ousadia. E tem que quebrar o vínculo. E mandar embora o que você colocou dentro da tua casa. E eu vou dar uma parecer aqui agora, que vai mexer com muita gente, a coisa vai começar a ficar séria aqui. Acho que eu vou ter que correr um pouquinho daqui. Calma, eu vou segurar essa para daqui a pouquinho eu chocar você. Vou segurar. Já vou entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Bom, eu falei da primeira coisa, as coisas anátemas, amém? Amém. Segunda, anote aí. Contaminação com a carne. Coloca para mim Êxodo capítulo 30, versículo 32. Como eu tenho aprendido com Êxodo esses dias. Meu Deus, que tá... Oh Pai, obrigado. Tanta maravilha. Tanta maravilha. Como a gente aprende com a Bíblia. Meu Deus. Aleluia. E não será derramado sobre o corpo de nenhum outro homem quanto à sua composição. Não fareis outro bálsamo semelhante a ele. Este é o óleo sagrado e santo.
devereis preservá-lo. Quem preparar outro azeite parecido e colocá-lo sobre um profano, será exterminado do meio do povo. Essa passagem nos ensina sobre o segredo da unção. Vou te ensinar agora um segredo, preste atenção, que de fato é assim mesmo. Assim mesmo. Se eu voltar 2 versículos, coloca no versículo 30. 30. Ungirá também Arão e seus filhos e os consagrará. Exercerão plenamente o ministério sacerdotal, como os meus servos e em minha honra. Consagrará. E como eles eram consagrados? Agora vai começar a ensinar para vocês. O óleo da unção. O Senhor deu uma especiaria, ensinou a eles uma composição com especiarias raras. Bálsamo, canelas, e vai falar mirra e outras, eles misturavam. Deveria ser um cheiro maravilhoso. Eles apresentavam ao Senhor. A partir daquele momento, quando a unção, o óleo da unção era apresentado, não poderia ser usado em absolutamente em nenhum homem, ser humano. Nenhuma carne poderia tocar aquele óleo. Calma que eu vou te ensinar. Ele servia para uma única coisa, quer dizer, duas importantes. Consagrar Arão e consagrar os utensílios de todo o tabernáculo de Moisés. E aquela unção ficava consagrada e reservada de geração em geração. Presta atenção. Essa passagem nos ensina o segredo da unção. Eu vou te mostrar agora. As vestes de Arão eram consagradas, porém não sua carne. A Bíblia ordenou que não pode tocar em homem nenhum, fora do ritual da consagração, e o único que podia era o sumo sacerdote receber da unção. Somente ele. Arão se vestia com todas as vestes sacerdotais e era derramado sobre todas as vestes dele, era banhado. Um banho, não era uma unçãozinha que se derrama na cabeça, era todo o corpo dele, todas as vestes ficavam toda encharcada de azeite da unção, óleo da unção. Fica comigo. 7 dias ele tinha que ficar com aquela roupa, sendo ungido, mas não tinha nenhuma autorização de consagrar ninguém que não tivesse a roupa sacerdotal. Como é que os filhos de Arão eram consagrados? A veste do pai era colocada nos filhos. A unção que estava sobre a veste, falando do nosso revestimento de poder, a unção que nós carregamos, tanto a unção de comunhão como a nossa unção de serviço, era transferida de pai para filho. Posso continuar? Transferência, fala transferência. Mas o Senhor deu uma ordem: não derrame essa unção sobre carne nenhuma e sobre nenhum estrangeiro, ou sobre nenhum do povo de Israel, para que não seja o quê? Estipado, morto. Vamos lá que agora nós vamos começar com a segunda, vamos começar uma evolução, e aqui que a coisa começa a ficar séria para todo o ministério. Agora a coisa fica mais séria para a gente sobre como perdemos a unção e o que nós temos que fazer para conservá-la. Então vamos lá. Aleluia, da glória a Jesus. Só para encerrar o entendimento, Êxodo 29 diz assim, ó: e as vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para os seus descendentes, a fim de que vistam quando forem ungidos e consagrados. Aquele dentre os filhos de Arão que foram sacerdotes depois dele, que entra na tenda do encontro para ministrar no santo lugar, terá que usá-la durante 7 dias. Então quando Arão passava o legado, tinha que fazer o quê? Transferir a veste, 7 dias sendo consagrado. 7 dias não podia tirar aquela roupa. E novamente aquela roupa era ungida com uma nova porção do óleo que era guardado, que era sagrado. Presta atenção, crente. Você que minimiza o poder de Deus na sua vida do evangelho. Talvez hoje essa mensagem vai mudar seu entendimento da tua vida. Tua vida vai ser mudada hoje. Vocês minimizam o poder eficaz de Deus no evangelho. O Espírito Santo, ele habita, ele está todo o tempo ministrando sobre nossas vidas. Quando vocês pegarem o óleo da unção para consagrar,
Se torna santo aquilo ali. Eu estou falando que se torna santo. E muitos não creem nisso. Pega aquele óleo ali, coloca na cabeça de alguém que vai manifestar demônio para você ver o que vai acontecer. Pega. Pega o suco da Santa Ceia que a gente consagra, como vocês já viram fazendo, derramando na cabeça de pessoas manifestando demônio. Pega para você ver só. É santo. Aprendam a ter temor com as coisas que vocês consagram ao Senhor. Tu consagrou a tua televisão, tu não assista a coisas profanas. Tu consagrou a tua vida, teus filhos, tua casa. Por que está permitindo teus filhos viver como mundano dentro de casa? Pô, tu veio apresentar teu filho na frente de uma igreja, diante do Altíssimo, colocou no colo de um homem ungido, que apresenta em nome de Deus, e tu não cria tua criança no caminho que deve andar. Você está de brincadeira com Deus. Não é possível que você não tenha um pingo de temor a Deus, cara. Teu filho, desde o dia e a hora que foi consagrado no altar, ele passa a ser santo. Você vai padecer e a criança vai padecer se a criança tiver imundície na vida dela. Agora você vem com essa falta de reverência, não conhece as Escrituras, e acha que pode servir a Deus de qualquer maneira dentro do Evangelho, meu querido. Desculpe estar te exortando assim, mas talvez essas verdades você deveria ter ouvido desde que você se converteu, e até hoje você não sabe disso. Sabe por quê? O Evangelho anátema está fazendo as pessoas se tornar malditas. Desculpe. Ah, não, que Cristo levou sobre si toda a nossa maldição. Tá bom, ele levou sobre si todas as maldições e você coloca de volta? E tu fica pegando e colocando de volta? Pera lá. Isso aqui é temor. O que contamina a unção, macula a unção, diminui a unção e pode roubar a comunhão plena da unção na sua vida, a sua carne? Mesclar a unção com coisas carnais. Bom, vamos lá, segundo tópico agora. Você não pode usar a unção de Deus e mesclar ela com coisas carnais, sem autorização do Espírito Santo. Não temos direito de ministrar em nenhum ímpio o que é santo, a não ser por uma permissão do Senhor, se Deus viu o coração dessa pessoa. Unção, óleo santo não se dá para pessoas que não têm comunhão com o Senhor. Da mesma forma, Santa Ceia vai trazer julgamento para quem não tem arrependimento. Se tomar Santa Ceia e não tem arrependimento e consagração ao Senhor, vai tomar para a própria condenação. Quando Deus falou para o povo de Israel, na noite da Santa Ceia, o Senhor falou, e deu uma ordem, que as famílias que vai comer o cordeiro, coma por completo, passe o sangue na porta da sua casa. Se o cordeiro de Deus não está na sua família, na tua casa, se não tem o sangue do cordeiro ainda aplicado no teu coração, se você não passou pelo batismo, que é o var vermelho, onde toda Israel foi batizada, você não tem direito de tocar naquilo que é santo de uma maneira imunda. Não, porque agora é assim. Irmãos, minha vida, eu já padeci por causa disso. O temor de Deus foi crescendo, a revelação da Santa Ceia começou a crescer, e Deus me trouxe uma nova demanda sobre mim, e começou a me cobrar sobre a Santa Ceia. Estamos permitindo muitas pessoas pegar a Santa Ceia aqui dentro, e elas não são batizadas, não tem o sangue do Cordeiro, não tem o Senhor derramado, o sangue do Cordeiro derramado na vida delas, não teve arrependimento no seu coração, estão tomando para a própria destruição. Cadê essas pessoas aqui dentro? Cadê? Que comunhão que elas têm? Vão embora e nunca mais voltam. Sabe por quê? Não tem aliança com o Senhor. E Deus falou, não comerá do cordeiro que não tem aliança com o meu povo. Se vier um estrangeiro e quiser tomar a Páscoa com você no dia de Ano Novo, não permitirá, a não ser que se consagre. Olha só, vai ter que ofertar ao Senhor, fazer o ritual de purificação e de colocação, vai ter que fazer parte da nação de Israel, senão não pode comer do cordeiro. Vai lá na Páscoa de Israel e tenta comer Páscoa com ele. Vai lá fazer Páscoa com eles para você ver só, no Ano Novo. Você não pode. Você não faz parte da aliança com eles. Da mesma forma, nós não podemos dar coisa santa para quem não tem aliança conosco. Sabe o que significa isso? Estamos sendo roubados. Roubados. O diabo, às vezes, ele vem com pessoas para nos roubar. Quantos aqui ministram da unção? Fala a verdade. Que já ministrou sobre uma pessoa e você ficou fraco. A unção foi sugada, ficou. Foi, não foi? Levanta a mão, fala para mim, fala a verdade. Todo mundo já. Todos. É verdade, não é? Você ficou fraco. Porque te roubou.
Você não transferiu, você foi roubado. Você ficou fraco depois. Porque Deus te deu uma unção de serviço e você fez o que você queria com ela. Você não ouviu o Espírito Santo, você não foi sensível. Isso é perigoso. Eu vou começar a entrar nesse detalhe agora sobre a unção. A unção. Vocês me dão a oportunidade de ensinar vocês? Se eu não ensinar hoje isso aqui, talvez eu não ensino mais isso aqui para vocês. Quando Deus me dá ou vai demorar muito tempo para me voltar nesse assunto com vocês. Ou eu vou até o final agora com vocês, ou vocês vão perder um grande ensinamento de transformação para a sua vida. Eu posso ir até o final com a mensagem com vocês? O Senhor nos alerta para não deixar que a carne, nem o mundo interfira na nossa comunhão com Ele. Não permita que a sua unção seja prejudicada pela tua carne e pela carne de outros. Suas intenções e motivações devem ser santas. Sua fala, seu olhar, seu cumprimento. Se tiver má intenção, você começa a perder a sua unção. O diabo suga a tua unção. Quando eu falo que a carne, ela rouba a unção e a comunhão, eu estou falando de um campo tão amplo, tão detalhoso, que eu vou te dar nas mínimas coisas para você. A forma que você olha para uma mulher, que você olha para um homem. Tu olhou com cobiça, má intenção do teu coração, ou está graxeando um pouquinho com a tua alma, tu começa a enfraquecer imediatamente. A tua unção de comunhão, ela faz assim, ó. Murcha. Você aperta a mão de uma pessoa com má intenção, com lascívio? Está vazando o óleo da mão, ó. A minha mão aqui é cheia de unção. Eu sinto ela física na minha mão. Por isso que meu pé tem que ser santo. Porque eu não gosto de pessoas ficarem me abraçando. Eu sempre fui assim. Um tempo para cá, a gente ficou muito camarada, deixei muitas pessoas abraçando, sabe o que aconteceu comigo? O Senhor veio me repreender, prejudicou minha unção de comunhão. Falou, não quero as pessoas ficarem te abraçando, você está perdendo sua unção. Eu não sou intocável não, você também, meu querido. Quem disse que você foi feito para ficar abraçando pessoas? Pessoa que você nem conhece. Quem disse para você, vai lá em Israel, vai lá tentar abraçar as pessoas. Vai tentar lá, vai tentar abraçar lá. Suga. Você não sabe que tipo de espírito a pessoa tem. Tinha pessoas que me abraçavam, imediatamente eu sentia minha unção fazendo assim, ó. Como se saísse de mim. Porque a má intenção do coração da pessoa era tão alta, que afetava o meu espírito, o meu coração imediatamente. Eu sentia cobiça sobre mim. Vinha a pessoa apertar minha mão, sabe o que a pessoa fazia dentro da igreja? A cara de pau, tá dentro da igreja comigo? Apertava minha mão e fazia assim, ó. Várias vezes as pessoas fizeram isso comigo. Vai apertar minha mão como se estivesse roubando a minha mão. Um dia uma pessoa foi tão descarada, ela segurou a minha mão e puxou. Eu senti mexer na unção da minha mão. Isso é maligno. A sua unção tem que ser preservada, tome cuidado, porque é um óleo que vem na tua vida. Se a tua unção estiver desgastada, e se você não tiver preservação dela, tu fica vulnerável. Por isso que a unção de comunhão, você tem que acordar nela e dormir nela. A unção de serviço está caindo aqui, ó, vai cair, você recebe, tome cuidado. Eu vou te contar até uma experiência que eu tive no culto no dia do meu aniversário. Vá para casa. Fale o menos possível. Fique quieto. Por isso que às vezes eu repreendo algumas pessoas que andam comigo, eu falo, para de falar, você está falando muito. Pô. Você está roubando a minha comunhão. Pare, você está me atrapalhando, isso é carne. Isso não está debaixo do controle de Deus. Tome cuidado com esse comportamento, tome cuidado com isso. Quando você é uma pessoa que não tem controle sobre a tua fala, Provérbios te ensina que você vai ser repreendido. Tu vai cair pela tua própria língua, toma cuidado. Não dá para me abrir esse versículo para você agora. Mas escute muito bem. Quem fala demais, ora pouco e perde demais. O muito falar roubará a sua comunhão. Grave isso aí, que é um grande detalhe que Deus teve que me pegar na minha vida. E eu sou um cara que gosta de falar. Mas se você ficar perto de mim, observe que eu estou muito quieto. Sempre quieto. Estou concentrado, falo com meus irmãos que tem comunhão, está todo mundo na unção. Quem tem comunhão na unção comigo são as pessoas que eu mais tenho comunicação. Mas quem não tem são as pessoas que eu menos falo. Porque eu não quero ser roubado do que eu possuo. Eu posso ser roubado da minha unção de riqueza, eu posso ser roubado da unção de prosperidade, eu posso ser roubado da minha unção de ministração, eu posso ser roubado da minha unção profética. Conversar fora do tempo
Eu recebi uma unção maravilhosa no dia do meu aniversário, mas eu tinha um casal que eu tinha que receber, que eu precisava receber eles. Conversamos e passamos além da conversa. Foi quase 2 horas de conversa. Eu me senti totalmente fadigado, os demônios vieram me assolar. Porque a minha unção de proteção estava sobre mim, ela foi esvaziando, porque eu não estive em comunhão, em contato com a presença. E não era o momento de eu falar aquilo. Então já vai aprendendo os detalhes na tua vida. Se você não aprender, você nunca terá uma unção qualificada, uma unção sadia na sua vida. Você vai apanhar na vida porque você não sabe ter educação, comprometimento com a sua unção. Você não sabe preservar a sua unção. Vamos lá, outra coisa. Associação com os ímpios. Isso macula a sua vida espiritual. Não podem ter vínculo com pessoas que não tenham aliança com o Senhor. 2 Coríntios, eu falei para vocês que ia mostrar na Bíblia, 2 Coríntios 6,14. Jamais vos coloquei em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há em comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que comunhão tem o templo de Deus com o templo dos demônios? Que comunhão tem o evangelho com o ecumenismo? O que tem eu a ver com o catolicismo, com o testemunho de Jeová? Nada! Nada. Parece que tem alguma semelhança, mas são totalmente diferentes. Não tem aliança comigo, não é a mesma aliança. Não fala a mesma linguagem, não tem o mesmo Deus. Meu filho, aparte daquilo que está roubando a sua vida. Quando eu fui cheio do Espírito Santo da minha adolescência, eu lembro disso até hoje, minha vida. Sabe o que eu fiz na minha vida? Na minha casa era cheio de amigos. Pergunta um dia para minha mãe, para ver se não é verdade, quem era o adolescente mais procurado do bairro, mais falado do bairro. Quem era a pessoa mais procurada desde adulto até as crianças, os adolescentes e os jovens do meu bairro? Era o Robson. Por causa da profissão que eu tinha, e era uma profissão rara naquela época. O que eu sabia era difícil de saber. Deus me agraciou com meus 14 para 15 anos com essa profissão. Minha casa fazia assim, 7 horas da manhã temos amigos chegando de casa. Só saía 9, 10 horas, meia-noite, porque eu tinha PlayStation 2, PlayStation 3, depois do 3 eu tinha um computador que ninguém tinha, eu tinha jogos que ninguém tinha, eu tinha uma moto que nenhum adolescente tinha, que nem meu pai tinha. Aí Deus fez o quê? Me pegou. Fui cheio do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? O Senhor arrancou tudo. Assim, em meses. Queimou meu computador, queimou minha placa de vídeo, a polícia levou embora a minha moto, tive que perder dentro do depósito. Comecei a perder tudo. Era Deus me limpando. Meus amigos começaram a meter o pé, sumir da minha casa, e eu comecei a se tornar santo. Eu começava só a falar a palavra de Deus para eles, e foi saindo da minha vida. As piadas deles não tinham mais gosto para mim, eu não ria. Sozinho, eu aprendi isso na minha conduta, sozinho com o Senhor. Começar a fazer chocarrice, era no serviço, era na rua, eu jovem. Eu vou te ensinar uma coisa agora para você não ser roubado da assunção de comunhão. Não fique rindo de piadinhas. Tu está perdendo para o diabo. Esse é o acesso que Satanás tem. Cara, tem coisa que às vezes as pessoas fazem perto de você que é muito engraçado. Só que são malignas, e às vezes tem contaminação. Segura para não rir, meu filho. Mas não ria. Não se deu luxo do diabo falar, está aceitando, Apóstolo, é assim, meu querido. Não tem outro caminho para você. Não tem. Você sabe que o que eu mais via no meio dos... Não vou nem citar partidarismo de igreja, porque senão vai achar que eu estou jogando um grupo, mas eu via muito nos grupos por onde eu andava, na igreja da minha mãe, na igreja onde eu era. Crente chocarrista. Irmãos, é terrível. Às vezes eu estou no monte subindo de madrugada, desce um grupo de jovens de madrugada. Uma ridaiada, uma gritaiada, irmão, parece as fofoqueiras do bar da Dona Vilma que tinha, que ficava falando alto. Falei, acho que nem chegava nem os pés do que aquela mulher era. As mulheres que cantavam forró e pagode perto de casa. Aí desce um bando de crente, chocarrista. Irmão, sabe o quanto eu me seguro? A vontade de gritar com ele, eu já me seguro, gosto da minha boca, eu vou gritar com esse povo, Senhor. Cala a tua boca. Por isso que vocês estão cheios de demônio. Acho que uma vez ou outra eu já gritei, não sei se eu já gritei com o pessoal no monte. Mas eu já dei meus gritos já várias vezes no meio do mato, a pessoa achou, cala a sua boca. Aprenda a respeitar o lugar santo do Senhor.
São pessoas que trazem maldição para a própria vida delas. Vão no lugar santo para orar e ficam no lugar santo, santificado de chocarrice. Chega às vezes no monte de madrugada ali, está um monte de pastor com irmãzinha falando coisa que não deve no celular. E eu estou ali, eu estou ouvindo. Falei, o que esse camarada está falando com essa mulher no telefone nessa hora da madrugada? Um monte, tá? Tudo em pecado, lá no monte. Tudo se autoprofana, tudo perde a sua unção de comunhão com o Senhor. Olha quantos detalhes estou te falando aqui hoje. Será que Deus não está dando uma disciplina, uma doutrina para vocês? Para que quando vocês estiverem à frente da obra, vocês aprendam a manter a unção santa, que a unção não pode ser contaminada na tua vida. E se você trazer a unção contaminada para o altar, e se você não tiver uma unção de comunhão santa, a sua unção de serviço está contaminada. Tu vai passar diabo para o povo. Ministrar em lugares mundanos para agradar a homens. Eu vi o testemunho do Jimmy Swagger quando ele foi chamado para pregar em Hollywood, Las Vegas. Pessoas do alto nível de influência, da fama, os multibilionários. Ele entrava para pregar para eles. Aqueles homens, ele falava, fazia chocarrice do evangelho. E falava, toque uma música para a gente. Ele aceitou o convite, ele não tinha para onde fugir. Quando ele começou a tocar, ele falou, Deus tem misericórdia de mim, a presença de Deus desceu. E quando desceu, ele foi tomado da unção e falou, vocês sabem que vocês têm que se arrepender. E por um minuto ele falou que aqueles homens, aquelas mulheres, ficavam tudo no temor, mas daqui a pouco, depois de um minuto, começava a falar coisas cholas, mundanas, sexuais. E aquele ele falou que começava a sugar ele. Ele falava com a mulher dele, vamos embora daqui, vamos correr. Ele saía correndo daquele lugar porque ele sentia sendo destruído. Ele sentia que aquilo ia destruir ele. Outros grandes evangelistas, que foram para Las Vegas, outros que no Brasil foram pregar onde não é para pregar. Subiu em show mundano, achando que está fazendo alguma coisa certa por meio dos ímpios. Que vergonha. Por isso que depois você olha para eles, estão cheios de pecado, má testemunho, homens que não têm temor a Deus, sobem em altares de demônios, consagrado a demônios. Eles cantam, um monte de levita aí cantando em show mundano, que eu já vi vários vídeos aí. Que comunhão essa pessoa tem com o Senhor, irmão? Olha o temor. Cadê o santo evangelho? Cadê essas coisas sendo pregadas nos púlpitos? Cadê os profetas dessa nação para falar essa verdade? Cadê as pessoas sendo ensinadas o santo caminho para ir para a igreja, irmãos? Cadê? Cadê? Cadê os ensinamentos da vida? Cadê os ensinamentos dos mandamentos? Cadê esta palavra, a palavra? Esta palavra que santifica vocês. Esta palavra que apodera vocês. Vocês estão sendo abençoados pela unção dessa palavra, irmãos. Essa palavra tem uma unção, tem uma bênção para você. Então obedeça o que ela te diz e será próspero, vai prosperar. Deus não permitirá imundícia em sua vida. Limpe de tudo. Limpe-se de tudo que é profano na tua vida. Senão, Ele não estará com você por muito tempo. Ou é, ou não é. Malaquias diz assim, ó. E farei divisão entre quem serve e quem não serve. Quem é santo e quem é profano. Ponto final. Ponto final. Apocalipse diz, aquele que é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Eis que cedo venho, traga minha recompensa para dar a cada um segundo suas obras. Porque líderes que são muito usados pelo poder de Deus, estão na influência do Evangelho, traz tanto mau testemunho para dentro do Evangelho. Porque eles têm a unção de trabalho e de serviço, mas eles não têm mais a unção de comunhão. Não passam mais tempo rendido à presença. Não passam uma vida simples e devota ao Senhor. Não sabem mais ter uma vida de humilhação, de purificação. Todos os dias eu estou em arrependimento diante do Senhor, meu filho. Todos os dias eu tenho que manter minha unção de comunhão, em oração, adoração pessoal, meditação nas Escrituras, para me lavar, para mim não estar contaminado, para mim não contaminar a vida de vocês. Será que vocês podem agradecer a Deus pelo favor que Deus tem dado a vocês? Cuidado com as redes sociais. Cuidado com as fotos e os vídeos que você vê depois que você sai do culto. Cuidado que depois de uma hora de oração você pode ficar focado em uma foto e um vídeo que vai roubar a tua unção, cara. E tu não consegue entender isso. Rouba a tua comunhão.
Irmãos, quando eu já estou em batalha pela igreja, certas atmosferas espirituais, eu já vejo qual os demônios são. Quando eu pego o Instagram, quando eu vou ver o meu Instagram para ver as publicações, para fazer a publicação, que é só para isso que eu uso isso, quando eu abro ele assim, os mesmos espíritos que eu estou vendo no mundo espiritual já está no Instagram, já aparecendo para mim. Sabe o que eu faço? Imediatamente assim, ó. Se é uma pessoa que eu sigo, que coloca coisa profana, eu não sigo mais essa pessoa, eu deixo de seguir. Eu bloqueio. Acabou. Não tenho parte com isso. Tudo que eu percebo, eu nem sei, tem uma pessoa que eu sigo, mas quando eu vejo contaminação, eu já não sigo mais. Eu tiro. Vou tirando. Vou tirando. Algumas pessoas se ofenderam comigo, hein? Porque eu deixei de seguir algumas pessoas se ofenderam comigo. Como é que eu vou ficar? Vou abrir meu Instagram para publicar minhas coisas, parece meu vídeo, daqui a pouco aparece uma pessoa de biquíni na frente do meu celular, pô, e te diz crente, com sensualidade, pô. Isso é demônio, isso é maligno, é capeta, é diabo. Fala, Jesus, olha minha foto, tá bonito, Jesus? Então, antes de você publicar alguma coisa anátema no teu próprio Instagram, ou ver coisa anátema, pergunta para Jesus se ele se agrada. Tu perguntou para ele se ele se agrada? Tô bonito na pose para o Senhor, Jesus? Pelo amor de Deus, irmão. Ele vem dizer que é cristão, que é crente. Essa pessoa nunca foi salva. Nunca foi salva. Pessoa que é salva, que tem a unção de comunhão, ela sabe o preço que é. Ela conhece a presença do Senhor, ela sabe que o Espírito reprova. Tem que ser ensinado o temor e o caminho do Senhor para o povo. Vocês estão aprendendo aqui o temor do Senhor essa noite e o caminho do Senhor. Esse é o caminho para a presença, para manter a presença da vida, apartando das coisas imundas. Posso continuar ou não posso? Então eu estou falando sério para vocês. Olha, o que eu vou falar para vocês. Um dia eu estava expulsando o demônio de um rapaz, lá do meu bairro, onde eu morava na favela. Era muito diabo. Ele estava manifestado desde 5 horas da tarde. Só chegou até mim lá para as 11 horas da noite. Levaram pastores para expulsar demônio, ninguém conseguiu expulsar dele. Levou o pastor conhecido do bairro, é um homem de Deus, mas não conseguiu expulsar. Aí foi levando. E nada dava certo. O dia inteiro ele manifestado em demônio. Até que o diabo falou na boca dele, só tem um nesse bairro que pode me expulsar. Aí o irmão dele perguntou, quem é? Aí falou, o Robson Martins. Só ele pode. Mas não adianta ele vir aqui não, porque ele é meu. Aí acabou o culto lá em casa, bateram no meu portão os vizinhos. E os vizinhos que bateram no meu portão eram os que faziam chocarrice em frente à minha casa, com moto, fumar maconha. E foram lá. Olha que Deus me honrando, porque eu orava para Deus afastar dali. Daquele dia, Deus honrou minha vida. Parou a palhaçada, a brincadeira de frente com a minha casa, porque os jovens tiveram que ver. Deus colocou aquilo como testemunho ao meu favor. Ao meu favor, e fez o diabo falar na boca do outro vizinho que também ficava bebendo ali. Na boca dele, o irmão dele veio isso de ter que me chamar, que ninguém falou assim, Robson, por favor, nos ajude. O diabo falou que só você pode expulsar o que está ali. E eu fui na casa. Quando eu cheguei naquela casa, o diabo estava em cima de uma mulher assim, o cara era forte, querendo tipo matar a mulher. Quando eu cheguei, o diabo correu igual um cachorrinho para dentro de casa. E foi correndo, porque o anjo do Senhor estava comigo. Aí eu cheguei na porta da casa, entrei e comecei a expulsar a mão do diabo. O diabo falava tanta coisa. E eu falava assim, por que não, é muito diabo para sair, mas por que não acaba? O Senhor falou assim para mim, olha aquele quadro. Tinha um quadro, uma imagem tipo de o Jesus. O Senhor falou para mim assim, olha para essa casa. Aí eu comecei a olhar, cheio de quadro. Eu falei, aquele quadro principal, todas as religiões estão aqui, fica no quadro. É o portal, é o quadro. Tire ele daqui de dentro. Eu falei, tire ele para fora, aqui para fora. Quando ele saiu para fora, na hora, falei assim, ó. Acabou imediatamente o acesso dos demônios a ele. Levei lá para a minha casa, lá onde era a igrejinha. Falei, faz uma comida para ele aí. Sentei com ele e falei, cara, você tem que confessar todos os pecados. Começou a confessar todos os pecados. Chorava igual criança, confessava. Falei, confessa todos os teus pecados. Irmão, não dá nem para ouvir os pecados do cara. Tão ruim que era. Tão pecado que era. Falei, misericórdia. Olha só. Olha o que eu estou te falando para vocês. Vocês vão entrar dentro de casa, lares e outras coisas. Meu querido, se tu entra dentro de uma casa, aprenda sobre a unção. Se você não exorta aquela família, a Bíblia te ensina. Se você vê teu irmão no pecado, se você não corrigir, se você vê a coisa anátema junto, e participar, tu e ele será julgado.
Eu vou te mostrar em Levítico, tem muita lei para te falar para você. E todas as leis funcionam? Funcionam. Funcionam. Tema a Deus que Deus vai te ensinar. Entra na casa de uma pessoa para tu ver só. Senta para ter comunhão com ela. Ou para conversar. E tu vê coisas amaldiçoadas, demônios, que daqui a pouquinho tu começa a perder tua força. Daqui a pouquinho tu começa a ficar assim, ó. Sai cansado, quebrado, o diabo te arrebenta, te ataca. Vai sentir dor de cabeça, vai sentir seta. É verdade ou não é? É ou não é? Aí sabe o que você faz quando você vê coisa maldita? Posso fazer uma oração aqui? Seja direto. Posso falar uma coisa? Para a pessoa, fala direto. Aquilo ali é do diabo. Tu pode se ofender comigo, mas aquilo ali, Satanás, ele opera nisso. Conta algum testemunho, abra o entendimento da pessoa, fala, Deus não se agrada disso na tua casa, isso está trazendo maldição para a tua vida. Senhor, eu paraliso agora todos os demônios desse quadro agora, todos os diabos nessa casa agora. Faça o que eu faço. Amém, amém. Irmãos, eu falei de duas coisas para você, eu acho que não vai dar, eu vou falar só de mais uma, são 10 e 18, porque não vai dar para falar tudo. Vou te falar da terceira coisa, e as outras duas, é pauleira, as outras três. Não permita, já falei sobre isso aqui, mas eu vou dar um detalhe, que a sua unção seja sugada ou roubada. A sua unção é preciosa, então não permita que ela seja roubada, sugada ou desperdiçada. Não transmita ela a indivíduos que não têm compromisso com a santidade. Alguns têm compromisso com a sua fama, com o seu interesse pessoal, não com o Senhor. Mas não dê a sua unção para quem não é para receber. Liberar a unção para pessoas certas é essencialmente necessário. Quando você dá a unção para a pessoa certa, você cresce, você multiplica. Deus se agrada e você te abençoa. Mas quando você transfere unção para quem não é para transferir, você perde. Deus não te abençoa. Você fica fraco. Você é sugado. Eu lembro um dia, numa situação de um homem, foi na minha casa, eu olhei nos olhos dele com uma intenção maligna. Dali eu não veria ele por um bom tempo. Olhei dentro dos olhos dele com uma intenção maligna. Ele estava conversando comigo e falou assim, ora por mim. Quando eu toquei nele para orar, ele começava a sugar a unção, ele sugava, ele queria me sugar. Eu sentia a unção saindo de mim. E de repente eu tive uma visão, quando eu tive uma visão com ele na hora, eu falei assim, esse cara está com intenção maligna, com o coração dele contra mim. Tinha um ministro, nosso ministério, graças a Deus, não faz mais parte, até que Deus traga arrependimento na vida dele. Toda vez que eu orava para esse homem, só me sugava. Eu tinha que tirar a mão dele, eu tinha que sair de perto desse ministro. Porque ele me roubava. Eu não transferia ele, ele queria me sugar. Eu orava simplesmente por ele, ele começa a sugar. Eu sentia saindo de mim a unção, minha virtude. Eu fazia assim na hora. Porque eu sei. Então tem pessoas que elas vão entrar aqui, e às vezes é bruxo. E se você não identificar, ele vai te roubar, ele vai te acessar. Quando você fica depositando a unção que você recebe, tão preciosa, de maneiras inadequadas, para pessoas que não têm aliança, sem a autorização de Deus, porque tem pessoa que vem que Deus dá autorização para liberar a unção de libertação, que é para quebrar jugo. Mas quando você transfere teus dons, sua unção preciosa, é nesse momento que tu cai, tu perde sua proteção. Tu vai ficar fraco, vulnerável. Escute o que eu vou falar para vocês. Eu já fui em lugar ministrar, eu lembro minhas muitas experiências que eu tive com isso. Irmão, eu ministrava unção, era muito poder de Deus naquele lugar. Tocava no líder, tocava nas pessoas, eu abençoava todo aquele povo. Eu saía quebrado, moído, ficava às vezes 2 semanas, com dor no corpo e fraco. E eu falava assim, por que eu estou aqui? Eu estou fazendo a tua vontade. Tu foi no lugar e fez coisas que não era para ser feito. Você transferiu muitas coisas que eu não te dei para transferir. Aquele pastor está assim, assim, assim. Aquela pessoa assim, assim. Ele me fazia lembrar. E às vezes eu saí dos meus eventos que eu fazia transferência, junção, quebrado. Com o meu corpo doído. Hoje eu ministro 3, 4 dias, eu fico totalmente disposto, como se não acontecesse nada. Como se eu não ministrasse, eu estou totalmente renovado. Porque eu estou em plenitude com o meu Senhor. Então eu posso ficar 3 dias ministrando, não tem problema. A glória dele me sustenta, a unção de serviço está plena. Agora, quando eu percebo dentro do ambiente pessoas que não estão com o coração aberto, e pessoas que vêm para prejudicar a minha unção e a unção de vocês aqui, eu corto ela no mundo espiritual. Intencionalmente, eu dou altar, eu corto no mundo espiritual. Para ela não ter acesso, para não nos prejudicar. Eu vou começar a te ensinar outras... Eu estou te falando que agora é bem importante o ensinamento, que eu vou te ensinar coisas que roubam a unção. Quem está comigo da glória de Jesus?
Então não permita pessoas, olha só. Êxodo 30, nós lemos que não é permitido dar o óleo da santa unção para pessoas estrangeiras, para pessoas que não têm comunhão com o Senhor. Vamos lá. Não permita que as pessoas tentem ser sua réplica. Outra coisa muito importante, eu tenho homens que andam debaixo da mesma unção que eu aqui, mesmo manto, mas não são minha réplica, não são imitação. Não a imitação que Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse você pode ser, de Cristo. Ele não está falando de pessoas que querem te imitar na unção, como eu já tive no meu ministério, pessoas que já passou pelo meu ministério, que queriam ministrar igual eu. Querer usurpar o que eu tinha, correr atrás das pessoas que eu tinha. Você achava que podia fazer. Quando você permite na sua vida a sua unção ser clonada, alguém que está com você, que tem comunhão na tua vida, querer se vestir igual você se veste, falar igual você fala. Irmãos, isso é idolatria. Isso não é discipulado. Quando você permite idolatria, a pessoa te copiar, isso é um espírito de feitiçaria. A sua unção, cada vez que você permite isso, quanto mais permissão, você vai sendo repreendido pelo Senhor. Tu perde a tua unção.